Olá, hoje são 24, se eu não me engano, de agosto de 2017. Confesso que estou um pouco perdida, hoje quarta-feira, porque a correria louca dos dias, as muitas coisas que venho fazendo, mas tem algumas novidades muito bacanas. A gente gestou no grupo de pesquisa, a Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, que na realidade não é uma ideia desse grupo, mas de uma rede muito maior que tem também inaugurado escolas da mesma natureza, primeiro na Argentina, em Buenos Aires, depois no Rio de Janeiro. Uruguai vai inaugurar deles. Acho que no Rio Grande do Sul, em alguma cidade também haverá uma. E talvez o Levante Popular da Juventude também faça inaugurar outra dessas escolas no Nordeste. Não sei se na Bahia, não me recordo muito bem. E aqui no DF é o Terra em Cena, um grupo de teatro e audiovisual ligado à licenciatura em Educação do Campo da UNB Planaltina, e é um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. É o mesmo grupo que produz o Revoluções, que tem um canal no YouTube. E agora a gente vai montar algumas peças do repertório de um grupo que existiu na Rússia, na antiga União Soviética, ajudou a se tornar isso, chamado Blues Azul, um coletivo que trabalhou muito com teatro de propaganda, agente próprio, no período da Revolução Russa. E aí eles têm alguns textos, e nós vamos montar no Brasil. Aqui nós ganhamos um projeto, vamos montar e apresentar em assentamentos e acampamentos dos trabalhadores, do movimento dos trabalhadores sem terra, além de algumas escolas do campo, algumas escolas rurais. É um orgulho, eu estou super feliz. E não é fácil, não é tão simples, porque trabalhar coletivamente, gente, ainda mais com essa mentalidade, esse imaginário que já está tão introjetado do individualismo, do individualismo que essa pós-modernidade principalmente trouxe, essa contemporaneidade, e que traz uma dificuldade, nós nos tornamos menos flexíveis, e tanto o nosso autoritarismo quanto os autoritarismos de todo mundo são fáceis de serem percebidos, ao mesmo tempo em que muito difícil de serem admitidos, Então é uma loucura, é uma coisa assim, você vai ali administrando aquilo tudo. E eu percebo, fazendo uma autocrítica, que depois dos 40 anos eu tenho tendido a agir assim. Estou num determinado grupo, qualquer grupo, de qualquer coisa. Começa a acontecer uns problemas, umas tensões, umas tretas, alguma coisa que eu não estou entendendo, ou alguém deliberadamente me faz mal, me atinge, sei lá, acontece, umas coisas. Acontece esse tipo de coisa, eu saio, já foi o tempo, a época, vai longínquos anos em que eu achava que tinha que discutir a relação, entender, fazer o outro ver que me magoou, que aquilo não estava certo, que não foi ético, que não foi justo, que não foi bem daquele jeito, que a pessoa mentiu ou dissimulou. Nossa, antes eu era, a rainha de procurar a verdade, não à toa, quando uma grande amiga tirou o tarô pela primeira e única vez na minha vida, que alguém leu o tarô para mim, porque eu não acreditava, então eu não procurava, eu não deixava. E essa amiga foi louca, ela era muito bruxona,
E aí um dia ela meio que me encurralou, a gente se encontrou de dia, ela falou, vai lá em casa jantar hoje que eu vou tirar o tarô pra você. Ela queria porque queria tirar o tarô pra mim. E tá, eu fui, aí chegamos lá, conversamos e tal. Aí ela mentaliza a pergunta. E eu mentalizei alguma coisa profissional, a pergunta era profissional. Gente, ela tirou o tarô pra mim e mudou minha vida. Ela mudou a minha vida. Simplesmente assim. Tarô foi uma revelação. O jogo de tarô dela foi uma revelação. As cartas vieram, não tinham nada a ver com a pergunta que eu estava formulando mentalmente. Falaram das minhas questões familiares, apontaram assim. Eu lembro de uma das primeiras cartas muito gritantes assim que ela tirou, era um coração cravejado de espadas. Ela falou aqui, ó: enquanto você não perdoar. Ai, nossa. E outra era um tarô mitológico dela, eu acho. Aí tinha a outra carta que era Atena, né? Então ela grande assim, meio geométrica, meio triangular e tal. E ela como é que se diz? Equilibrada, os pezinhos assim, na pontinha de uma espada gigante que ela segurava também, que ela empunhava assim. E eu, como virginiana, duplo virginiana que sou, eu sou muito crítica, né? Mas eu era muito, mais ainda, juíza do mundo. Nossa, eu criticava e eu julgava tudo e todo mundo, e todos, e qualquer coisa, e achava que eu sempre tinha solução, eu era muito perfeccionista, né? E assim, e isso eu tô citando as cartas mais... Era muito, assim, não tinha, quando eu via a carta eu já estremecia, né? Foi um jogo que, sem exagero, gente, mudou minha vida. Aí, eu tô falando isso porque era essa época em que eu achava que então tinha que esclarecer, porque a verdade, não sei o que, lalala. Aí tá, a gente vai vivendo, né? Vai sobrevivendo aos processos. E hoje eu tenho muito isso, assim, pode ser uma fuga, pode ser um defeito, pode ser feio, pode ser o que for. Mas eu tô num determinado ambiente, eu começo a não me sentir mais à vontade, ou bem-vinda, ou aceita, ou acolhida, sei lá, eu saio. É a solução mais fácil, rápida, prática pra mim, eu saio, né? E às vezes são coisas tão inexplicáveis. Por exemplo, eu tava num grupo, não, fui participar de uma peça, a convite de uma, na época, amiga, e aí estamos lá ensaiando e tal, e tinha uma figura que tinha uma coisa estranha, assim, parecia que tinha uma certa cisma comigo, e isso infelizmente acontece no meio feminino. Então, gente, sou feminista e tal, mas eu percebo, acontece, a vida inteira eu convivi com isso. Alguma menina, alguma outra mulher que tem uma coisa comigo, sem eu nunca ter feito nada pra ela, sem eu estar preocupada com ela, assim, teve até uma vez que eu falei pro meu terapeuta de uma outra, né, um outro caso, e eu falei assim, eu percebo o olhar da pessoa enviesado, ela me olha no olho, mas tem uma coisa assim que, né, eu percebo a falsidade, eu percebo que tem alguma coisa, mas que é dela, é um problema dela, não é problema meu. Eu não estou preocupada com ela, eu não quero saber da vida dela, eu não tô nem aí, assim, eu tenho as minhas questões, as minhas coisas para fazer, e eu vejo que é ela e tal, e eu não tenho culpa dela ser assim, assada, periférica, gorda, sei lá o que mais, pobre. Eu não tenho culpa. Ela projeta sobre mim alguma coisa e fica com raiva de mim por eu ter tido privilégios, de ter nascido, de ser lida como não negra ou como, sei lá, né, de ter tido privilégios, ter podido estudar, ter sido classe média a vida toda, essas coisas, né? Então eu cheguei a levar isso para o terapeuta uma vez, né? Um outro caso. Aí nesse que eu tô contando, do grupo lá, da peça de teatro, aí tinha essa coisa, e geralmente assim, é meio dissimulada, é uma coisa assim que não se revela, não vem à tona. Aí tá, eu fui, porque, né, até aí a gente, na véspera da estreia, tô lá ensaiando, aí a pessoa solta, assim, uma opinião sobre a minha atuação, que não tinha sido perguntada, nem nada.
porque eu acho que não sei o quê. Aí tá, né? Aí eu nem me dei o trabalho de responder, que eu falei, cara, eu não vou debater aqui com uma pessoa que não tem opinião própria, que acha o que o marido acha, assim, todas as vezes que vai falar de alguma coisa, porque meu marido disse, o meu marido falou, o meu marido não sei o que, não vou nem perder meu tempo. Aí tá, no dia seguinte, né, teve um surto, assim, a diretora, não faça essa parte, não fale. Eu falei, como assim, né? E muito visivelmente influenciada pela... Aí fiquei muito chateada, nunca ouvi o pedido de desculpas, esse pedido de desculpas nunca veio, e aí estreamos e tal, e na sequência eu saí do grupo. Eu falei, gente, eu vou sair, não tenho porquê, eu não tenho por que ficar nessas situações de tensão, com alguém em quem eu não confio, perto ali e tal, que era o caso dessa mulher. Para minha surpresa, este semestre, tô lá numa disciplina feliz e saltitante, chega, né, a triste figura para fazer a mesma disciplina. Até aí, gente, não é problema meu, assim, não é assunto meu, né? Estudar é para todos. Mas a pessoa quer falar comigo. A pessoa quer falar comigo. Ah, não, gente. Aí eu já deixei claro, assim, na primeira vez, aí, Sheila, aí eu saí, assim, né? Simplesmente saí e tal. E pra mim isso já deixa claro, assim, tipo, oi, me erra, né? Me erra. Vamos ser bem civilizados. Eu finjo que você não tá aqui, você finge que também não tá me vendo, pronto. Ninguém é obrigada. Ok, isso feito. Gente, daqui a pouco tô eu voltando do intervalo com bolo de chocolate na boca, que eu não sei o que. Aí a pessoa passa por mim e tem uma coisa que eu achei super cafona, assim. Não quer falar, mas aí eu nem ouvi, né? Porque eu continuei passando, assim, fui embora. Mas é como a pessoa se abala, sabe? Ela quer falar comigo depois de tudo. Aí eu, não, gente, por favor, me deixa as pessoas, né? Se alguém não quer falar comigo, eu super respeito. Assim, eu nunca me vi Minto. Quando eu era lolita, de 20 e poucos anos, namorado cafajeste, sumia, ficava com outros, e que desaparecia, não tinha aquela decência de terminar o namoro. Eu queria conversar. Eu ficava insistindo, ligava para tentar marcar a DR, para marcar uma conversa, aquelas coisas, né, que você quer ouvir a pessoa falar para você, rosto a rosto, que acabou, né? Que é uma imaturidade. A pessoa já foi embora, ponto, já acabou, né? Mas ninguém ensina isso